qual é o nosso papel no mundo? Aqui, né, eu pensando que eu sou esse corpo aqui, a gente imagina que o nosso papel no mundo é esses papéis de relações, né, aqui eu sou mãe, aqui eu sou esposa, aqui, sei lá, eu tenho um trabalho, né, aqui eu tenho o papel de ser amiga, de ser filha, né, parece que a gente desempenha muitos papéis no mundo e parece que essa é a nossa função, né? Eu ficar aqui me relacionando com as pessoas e tendo, para cada tipo de relação, para cada tipo de pessoa, eu desempenho um papel diferente. E a lição de hoje, né, a lição 154, ela responde que a gente só tem um único papel, né? Ele traz: eu estou entre os ministros de Deus. E aí, o que é ser um ministro de Deus, né? A gente não vai sair aí, botar um palquinho ali vou ali na rua, vou botar um palquinho e vou pregar a palavra de Deus, né? Ele não tá falando sobre isso. Ele tá trazendo aqui a aceitação, em primeiro lugar, da mensagem, né? Em primeiro lugar, ele tá trazendo, assim, consciência aceita, em primeiro lugar, a expiação para ti mesmo, né? Aceita esse nada real pode ser ameaçado, e aí atua a partir disso. E aí usa esse instrumento de comunicação aqui para comunicar a sua verdade. Não importa onde, não importa com quem ou quando, né? Mas que isso passe a ser constante. É isso que a gente está aprendendo aqui, né? A estabelecer essa constância. Porque no início, a gente, né, pelos condicionamentos aqui, a gente continua muitas vezes ainda oscilando e pensando, principalmente, que a gente está fazendo alguma coisa para nós mesmos, assim, como se a gente estivesse aprendendo um estudo, né, fazendo um estudo aqui, aprendendo um conteúdo que Júlia, vou usar, né, como se eu fosse usar, aprender assim, o que que é perdoar, eu quero aprender o que que é perdoar, e aí eu vou perdoar as minhas coisas, eu vou perdoar aqui as minhas, né, as minhas relações, o meu cantinho aqui, e aí eu continuo dentro dessa postura de isolamento, disso que eu penso que é só minhas coisinhas aqui, e aí eu continuo dentro do mesmo sistema de separação, só que agora parecendo que eu tô fazendo um caminho espiritual. E o que ele traz aqui é ser um ministro de Deus, é aceitar isso por uma única consciência e não aceitar como se eu estivesse fazendo alguma coisa para mim, né? Tem uma parte em que ele fala que a gente leva muito tempo para entender que a gente só veio aqui para ser um ministro de Deus, para ser um mensageiro de Deus, para ser a voz por Deus. E em primeiro lugar, isso precisa ser aceito para cada um, né? Como ele fala assim, ó. Há uma diferença principal no papel dos mensageiros do céu, que os distingue daqueles designados pelo mundo. As mensagens que entregam são dirigidas, em primeiro lugar, a eles mesmos. Porque aqui o que ele fala, né? Os mensageiros da terra são, né? Quando a gente traz aí mensagens, né? Coisas que ainda são de dentro da percepção, que tentam achar uma cura, né? De dentro da percepção aqui, mas é como se eu estivesse entregando uma mensagem para o outro. E o que ele está trazendo aqui é que as mensagens que entregam são dirigidas em primeiro lugar a eles mesmos, porque aceitar o nada real pode ser ameaçado, eu preciso aceitar isso primeiro para mim aqui, né? Eu preciso olhar para o meu sistema de pensamento, para o meu sistema de crenças, para as coisas que eu acredito que eu sou, né? Nesse autoconceito aqui, para que eu olhe para isso e aí sim eu vou conseguir demonstrar a partir da minha aceitação. Porque se a gente não aceita para nós, em primeiro lugar, e aí eu fico tentando ensinar o outro, é o que ele fala do curador não curado, né? E muitas vezes a gente vai, como eu vejo aqui na experiência, oscilar, né? Oscilar, assim, nesse sentido de que a gente mantém uma constância nesse percurso, né? Eu mantenho uma constância de observação e de decisão,
E aí a gente se confunde de novo, se mistura, e isso é um querer ali, não é uma coisa assim, tô me distraindo porque a consciência sim foi condicionada, tem muitos bloqueios, para isso que serve esse treinamento, mas o querer, a minha vontade é o que manda aqui, né? Não importa o tipo de coisa que eu penso que é muito difícil para mim, que isso, que aquilo, não importa. O meu querer tá sempre direcionando a minha experiência, né? Não tem nada fora da minha vontade. E aí a gente precisa estabelecer esse querer honesto, trazer assim, ver o quanto eu não quero em primeiro lugar, porque se a gente não assume o quanto eu não quero estabelecer esse único propósito, essa única meta de trazer aqui, ó, para a consciência a todo instante, coloca a verdade em primeiro lugar, né? Manter essa certeza aqui, manter assim, ó, a realidade não pode ser ameaçada, né? Isso não é a verdade da existência. Se questionar assim, qual é a verdade da existência? Quando vinha aí nessas essas inseguranças, essas interpretações das crenças, a raiva, tudo que vier desse sistema eu colocar, mas qual é a verdade da existência? Né? Qual é a verdade aqui? E aí trazer a correção para isso. Enquanto a gente não fizer isso de forma constante, a gente continua no mesmo sistema, né? Só que é assim, é esperado que seja assim, né? Muito difícil aquele que simplesmente vai lá e nada real pode ser ameaçado e pum, e segue e acabou, né? Não tem mais nenhuma oscilação. Mas isso depende de cada um, essa questão do quanto isso vai ser imediato, vai ser logo, né? Isso, o tempo ali depende de cada um, né? Eu sou o meu tempo. Essa lição que ele trouxe, né? O poder de decisão é meu. Então não tem nada me impedindo, absolutamente nada, a não ser o meu querer. E aí quando ele fala assim, ó, e é só na medida em que possam aceitá-las para si mesmos que venham a ser capazes de levá-las adiante e dá-las em todos os lugares a que eram destinadas. Como os mensageiros terrestres, eles não escreveram as mensagens que trazem consigo, mas vêm a ser os seus primeiros destinatários no sentido mais verdadeiro, recebendo a fim de prepararem-se para dar. Então, ele fala, né, eles não escreveram as mensagens porque a mensagem é simplesmente a realidade não pode ser ameaçada, né? Isso é o que precisa ser mantido na consciência para que eu saiba a forma de atuar em cada lugar, né? Porque se a gente fica tentando estabelecer um controle, como eu já vi muitas vezes na experiência aqui, que a gente fica assim, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que falar? Como é que eu tenho que atuar aqui? Onde é que eu tenho que ir? Ai, será que eu tenho que ir lá? Eu acho que eu tenho que ir lá na minha mãe, porque preciso, né, ensinar lá para minha mãe que nada real foi ameaçado, e aí é um alguém fazendo alguma coisa, não é uma permissão assim, ó, de não ter controle, de só estabelecer a aceitação aqui, de descansar na realidade, descansar no nada real pode ser ameaçado, e aí sim, isso vai ficando claro à medida que a gente vai se posicionando em cada lugar, né? Vai se colocando nos lugares aqui, isso vai ficando mais claro. Só que enquanto a gente não estabelece essa certeza, a gente fica de dentro da dúvida, né? A gente está sempre questionando, tá, mas como é que eu faço aqui? E aí isso nunca é respondido. E aí, uma das partes que eu queria trazer aqui, que é lá do livro texto, que ele traz assim, ó. Eu já disse que milagres são expressões da mentalidade disposta para o milagre. E essa mentalidade milagrosa significa a mentalidade certa. Aquele que tem a mentalidade certa não exalta nem deprecia a mente do trabalhador de milagres ou a de quem o recebe. Todavia, como uma correção, o milagre não precisa esperar que a mentalidade daquele que recebe esteja disposta para o que é certo. De fato, seu propósito é restaurá-lo à sua mente certa. É essencial, porém, que o trabalhador de milagres esteja em sua mente certa, mesmo que por um breve período de tempo. Ou será
incapaz de restabelecer a mentalidade certa em outra pessoa. Então, o que ele tá falando aqui, né? Em primeiro lugar, ele fala que a mentalidade disposta para o milagre, ela não. Aquele que tem a mentalidade certa não exalta nem deprecia a mente do trabalhador de milagres ou de quem o recebe. Então, é aquele lugar, assim, ó, que ainda tem aqui uns condicionamentos de crenças, né? Ainda tem coisas aqui, e aí eu fico julgando aqui a capacidade do perdão de atuar a favor da correção da percepção em alguma situação. Ai, não, porque eu ainda não, eu ainda não sou, eu ainda não fui, eu ainda não sei o quê. Ó, a gente fica depreciando ao invés de só colocar certeza, assim, ó. Coloca certeza e lembra que esse que se sente em dúvida, esse que se sente capenga, esse que se sente impotente, esse que se sente qualquer coisa que seja, isso não é a verdade. É por isso que é uma separação e um discernimento. Não tentar mudar isso, é só aceitar que isso não é o que eu sou, e aí eu descanso no que é a mentalidade certa. Por isso que ele fala aqui, ó, é essencial, porém, que o trabalhador de milagres esteja em sua mente certa, mesmo que por um breve período de tempo, porque, né, tem o que é a oscilação ali, ó, se identifica de novo com o sistema de pensamento da separação. Mas ele fala, né, é essencial que esteja em sua mente certa. E aí o que ele fala, né, que o outro, ele não precisa estar ciente da sua mente certa. E pode ser que na situação ali, naquele instante, aquilo nem seja aceito. Mas em algum outro momento, em algum momento isso vai, o milagre tá ali disponível, né? Quando um exemplo, tu se encontra com uma pessoa, e aí, que nem já aconteceu aqui, né? Da pessoa acontecer uma situação e a pessoa se irritar comigo. Foi uma cena assim, que eu saí de carro e aí eu não vi a pessoa, assim, pegou bem naquela parte onde fica, como é que fala? Não sei o que, cego. Uma parte cega do carro ali, né? E a moto tava vindo e eu não vi a moto, e aí eu passei e a moto meio que, tipo assim, não bateu, né? Mas a moça quase poderia ter batido. E aí ela dobrou assim, e aí ela, né, ficou irritada ali, né? Teve ali. E ela excomungou algumas coisas assim, e eu me mantive ali, né? Vi o que é ali, sem culpar, sem nada de ver ela errada, de ver eu errada, né? Porque eu vi assim, ela obviamente, né, tá ali numa posição de ataque, por quê? Porque ela tava pensando nela ali de que ela poderia ter, sei lá, estragado a moto, caído, se quebrado toda. Então, ela tá ali numa vontade de crença, ela não tá me atacando, ela não tá fazendo nada pra mim, ela tá na interpretação dela ali pensando na segurança dela. Então, ela não tá fazendo nada pra mim. E aí, né, eu lembrei disso por nós, que aquilo ali não é a existência, isso não é o existir. E a moça continuou. Então, assim, isso não teve palavras, né? Aquilo ali, naquele instante ali, a minha demonstração de não esboçar uma raiva, de não xingar ela de volta, de não, sei lá, né, não fazer alguma coisa ali que seria de dentro da mente errada, aquilo ali é uma atuação a favor, né, de ser um trabalhador de milagres. Só que naquele momento ali, ela pode continuar excomungando ali, nananã, né? Em algum momento aquilo vai ser aceito, né? De que aquilo foi só uma interpretação de crença no sentido de que não tem culpados aqui, porque isso não é o existir. Então, ele fala, né? Eu só preciso eu preciso estar pronto e disposto para aceitar essa mensagem para mim e aí descansar nisso e a cada instante eu vou ver qual é a melhor forma de atuar diante dessa ou daquela pessoa. Isso vai ficando claro na medida em que a gente coloca esse descanso. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo!